Queridos, a caminhada da vida cristã não é uma caminhada das mais ausente de desafios. A caminhada cristã, ela tem muitos desafios. Enquanto aqui estivermos, nós enfrentamos batalhas internas e externas. E precisamos entender que existe uma luta que estamos inserida nela, querendo ou não. Estamos em uma guerra espiritual de proporções gigantescas. Muitos desconhecem o nível e a envergadura, a dimensão, o tamanho desta guerra. Por isso, baixam a guarda, não vigiam, e muitas vezes são vítimas e tombam no meio do caminho. Mas a vida cristã, por outro lado, ela reserva surpresas agradáveis. Ela coloca à nossa disposição níveis de experiências novos, à medida que você se dispõe a querer provar o novo, provar níveis profundos em Deus. Eu gosto muito daquela visão do profeta Ezequiel, a chamada visão do rio de Deus, onde ele tem a visão de um homem, e aquele homem, ele adentra em vários níveis em um rio que surge e começa a penetrar em uma profundidade, e vários estágios de penetração naquele rio acontecem. E cada estágio daquele, as águas que vão até o tornozelo, joelho, lombo, ombro, águas profundas, aquela visão ali nada mais é do que níveis de experiências com Deus. Muitos ainda não provaram de nem da água no tornozelo, porque insistem em ficar nas margens, insistem em contemplar de longe o rio. Quando o rio passa, há um convite para nós em mergulharmos nele, adentrarmos nele, e provar das experiências que Deus reservou para aqueles que têm sede, fome, desejo de querer descobrir algo sempre novo. E essa é uma das belezas do cristianismo. Existe sempre algo para ser descoberto, existe algo para ser buscado. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Agora, quando é que nós descobrimos essas coisas grandes e ocultas? Quando nós clamamos, quando temos uma disciplina em oração, quando nós ativamos a nossa sede, a nossa fome por mais de Deus, e Ele tem todo o interesse de se mostrar, de se apresentar, de se tornar acessível àqueles que o buscam. E isso é extraordinário no nosso Deus. Ele sendo um Deus, Ele sendo tão grande, tão sublime, tão majestoso, Ele se deixa ser conhecido. É verdade que Ele se deixa ser conhecido naquilo que Ele quer que nós venhamos conhecer dEle, né? Ele está ali sempre acessível, Ele é um Deus de aliança. Então, que você possa ter essa sede. Eu acredito que esse ano de 2021 é um ano para os consagrados de Deus, os que buscam o extraordinário em Deus, se levantarem numa geração tão corrompida. Porque ao longo da história é sempre assim, queridos. Quando uma geração ela entra em crise, Deus sempre levanta os 7.000. Deus sempre levanta a voz profética, Deus sempre levanta os consagrados, os que andam na contramão de todo um sistema corrompido. E eis a escolha, de que lado você quer ficar? Estava trazendo à memória essa semana a situação na época de Elias, a crise que o povo vivia. Eles estavam divididos em dois pensamentos. Uma hora eles queriam Baal, que era a entidade cananeia, que representava para os cananeus a fertilidade, a prosperidade. E por outro lado, eles queriam ter um relacionamento com Deus, viver uma vida dúbia, viver nesse dualismo, nessa divisão de pensamento. Ela é ruim, porque Deus não tolera esse tipo de relacionamento com Ele. Deus, Ele não aceita ser adúltero, porque se você desenvolve um relacionamento adúltero com Deus, uma hora que é Deus e outra hora que é o mundo e os prazeres mundanos,
Você quer forçar Deus a um adultério, porque quem se junta com um adúltero se torna um adúltero. Por isso que Deus quer exclusividade na adoração. Deus quer exclusividade no nosso serviço. Deus quer de nós exclusividade no nosso relacionamento com Ele. E eu não posso insistir nessa temática e em práticas que a Bíblia reprova. Então, eu tenho sido muito confrontado pelo Espírito nesse sentido. Deus, Ele quer levantar uma geração de consagrados. E quando veio esse tema desse pré-congresso, meu irmão, alinhou tudo aquilo que Deus tem. Se você quiser, é um livretozinho. Esse livro ele custa R$10, R$14 na internet. É o DNA do Nazireu. Leia esse livro que vai lhe ajudar muito a ter uma compreensão do que é viver em consagração a Deus. Amém? Então, você também encontra esse livro em PDF por aí também, já gratuitamente. Enfim, ler... Como diz algumas pessoas, né? Abre, descortina a janela, a cosmovisão da vida. Queridos, abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Você fique com a sua Bíblia aberta a partir do versículo 16. O tema dessa mensagem é o fabuloso, o corajoso, o intrépido, o ousado, o revelador sermão no Areópago. Vamos aprender um pouco sobre essa tremenda maneira sábia como o apóstolo São Paulo apresentou Yahvé, o Todo-Poderoso, aos gregos na cidade de Atenas. Eu quero que você acompanhe a partir do versículo 23. Aleluia! Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Escute bem, queridos. O apóstolo Paulo estava na sua segunda viagem missionária. E esse livro dos Atos dos Apóstolos é um livro que traz a narrativa e a história do surgimento da igreja, como a igreja surgiu. Um livro que começa com as últimas palavras de Jesus, a sua ascensão aos céus. E logo no capítulo 2, você já vai ver a promessa da descida do Espírito Santo sobre a igreja sendo cumprida naquele chamado dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. E o evangelista Lucas é o autor deste livro dos Atos dos Apóstolos. É um livro que, dentro da divisão teológica, ele é conhecido como livro histórico, porque ele traz no seu conteúdo, com muita riqueza de detalhes, a história, o surgimento, os passos de uma igreja embrionária que acabara de nascer, que acabara de surgir pós ascensão do Senhor Jesus Cristo. E aqui nós estamos no capítulo 17, na segunda viagem missionária. E essa viagem, ela começou com um desentendimento muito forte. O apóstolo Paulo, ele fez a primeira viagem missionária com a sua equipe e depois de algum tempo, ele estava em Jerusalém e decidiu fazer a visita àquelas igrejas que foram, aqueles campos, aqueles núcleos que foram abertos na primeira viagem missionária. E eles decidiram ir
fazer agora a segunda viagem. E essa viagem ela começou com um desentendimento. A palavra diz, na versão King James, que foi um desentendimento exacerbado. Por quê? Barnabé queria levar João Marcos com ele na equipe. E Paulo entendia que não deveria levar, porque na primeira viagem missionária, no meio da viagem, João Marcos decidiu retornar, ele abandonou a equipe missionária. E no entendimento e na compreensão do apóstolo Paulo, não seria interessante levar aquele que recuou, aquele que desistiu, aquele que deixou a equipe na mão. A Bíblia não diz as razões que levaram o jovem João Marcos retornar daquela viagem e deixar a viagem no meio do caminho. Então houve um desentendimento, queridos, e a Bíblia diz, na versão King James, eu gostei da expressão, um desentendimento exacerbado. No versículo 39 do capítulo 31 diz, eles tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Estou lendo capítulo 15, versículo 39, na versão NVI, Nova Versão Internacional. Então, o desentendimento foi sério. Obviamente, eu penso que não chegou à via de fatos, mas Barnabé e Paulo não se entenderam. E, queridos, isso é triste. Desentendimentos, às vezes, acontecem dentro do corpo, porque a estrutura da igreja ela é formada por homens e homens falhos, e às vezes existem esses desentendimentos. O diabo, ele é o provocador de toda desarmonia, de todo o ambiente belicoso, conflituoso, de guerra. O autor das confusões é o diabo. Porém, ele ataca, mas sempre a igreja prevalece. Porque se o objetivo dele aqui era fragilizar uma igreja que estava surgindo, e fragilizar e trazer mágoas e ressentimentos no coração daqueles homens, o tiro saiu pela culatra, não teve êxito, porque o que aconteceu aqui foi o surgimento de duas frentes missionárias. Barnabé leva João Marcos para a ilha de Chipre, e Paulo vai com Silas em direção à segunda viagem missionária. E lá na frente, você lendo a carta que Paulo escreveu a Timóteo, você vai ver Paulo pedindo para Marcos ir ao encontro dele, porque ele era muito útil no evangelho. Então, não houve celeuma, não ficou ressentimentos, houve um desentendimento, obviamente demonstrando a fragilidade e o caráter humano, porém a igreja ela está acima de todo nível de conflitos pessoais, de desentendimento. A nossa líder diz que os aliançados se arranham, mas não se separam. Num primeiro momento houve uma separação, mas depois eles se juntaram. E queridos, a segunda viagem missionária, ela foi marcada por alguns acontecimentos importantes. Paulo, quando chegou na cidade de Listra, e foi nessa cidade, na primeira viagem, que ele foi apedrejado, e teve que sair às pressas daquele lugar, porque depois de uma cura, houve um tumulto na cidade, e apedrejaram o apóstolo. Ele até foi dado como morto, mas ele teve que sair daquela cidade. E agora ele volta para a mesma cidade. E ali ele encontra um jovem chamado Timóteo, que era filho de uma mãe judia e de um pai grego. E ele descobre que esse jovem foi fruto, obviamente, da semente que foi lançada na primeira viagem missionária. E aqui eu quero que você aprenda um ensino importante. Queridos, as oposições e as resistências à palavra e à pregação, elas surgem para, de fato, mostrar quais são os nossos níveis de motivações. Que níveis de motivações nós temos quando nós pregamos a palavra?
Se a minha motivação é levantar um reino pessoal, ou se a minha motivação é pregar o evangelho sem encontrar resistência, só paz e amor, isso vai ser diluído, porque quando você devota seu tempo, a sua energia, quando você aplica a sua energia em pregar a palavra, sempre vai haver resistência. Porém, a palavra do Senhor, ela sempre prevalecerá. E em Listra surgiu um homem chamado Timóteo, um jovem, que Paulo trouxe para a equipe, por ele ser filho de um pai grego, e para que não houvesse questionamento entre a igreja e entre os judeus, Paulo circuncidou Timóteo e eles se dirigiram naquela caravana. Chegaram em Filipos, e ali a Bíblia diz que eles encontraram um culto de oração que existia na beira do rio, né? Quando se quer, meu irmão, buscar a Deus, não precisa de santuário, não precisa de templo, só precisa de disposição, porque o Senhor, Ele vai deixar ser achado quando você o procura de todo o seu coração. E ali na cidade de Filipos, Paulo, quando ali chegou, ele descobriu que existia esse culto de oração, e ali ele foi. Houve uma conversão de uma mulher influente na sociedade chamada Lídia, e ali a igreja começou a se robustecer. Mas para cada momento de vitória, o diabo ele sempre vem contra-atacando. Em Filipos, Paulo foi preso, porque ali ele desmascarou um demônio que existia de adivinhação. Havia ali um espírito que tomava conta de uma jovem, e para onde a equipe missionária ia, aquele espírito ia atrás, palavreando, debochando, e teve um momento que Paulo se levantou e deu um basta. Se manifestou em Paulo o dom de discernimento de espírito. Dentro da divisão dos 9 dons, o dom do discernimento de espírito, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento, são aqueles 3 dons que revelam alguma coisa. Não pertence a ninguém, é um dom do Espírito. E veio esse discernimento em Paulo, e ele percebeu que aquilo ali se tratava de um espírito de adivinhação. E ali ele repreendeu aquele demônio, e aquela jovem foi liberta. Ora, existia naquela cidade um grupo de pessoas que ganhavam dinheiro através das adivinhações daquela jovem, que era possessa por esse demônio, e começaram a hostilizar a equipe missionária, começaram a perseguir e prenderam Paulo e Silas. E ali naquele cárcere, preso, distante da equipe, distante dos familiares, presos por pregarem a palavra, aqueles homens ali não se queixaram, não reclamaram, porque, querido, todos aqueles que estão envolvidos na pregação do evangelho, é preciso você entender algo, sempre haverá as resistências, e você precisa estar preparado para enfrentá-la, não com murmuração ou queixa, mas adorando, sabendo que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, sabendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E a visão ampla e aguda que o apóstolo Paulo tinha do reino de Deus e a missão pela qual ele foi chamado, o levou para aquele cárcere, mas ele não murmurou. Perto da meia-noite, diz a palavra do Senhor, ele e Silas adoravam e oravam a Deus. Vocês devem conhecer o restante da história. Houve um terremoto naquela prisão, as cadeias se abriram, o carcereiro chegou pensando que as pessoas tinham fugido, tentou se matar, e Paulo bradou: não se mate. Ninguém fugiu, porque a glória do Senhor encheu aquele lugar. O carcereiro e toda a sua família foi salva e foram batizados nas águas. Então, queridos, para cada resistência, para cada sentimento hostil, para cada perseguição, Deus vai levantar duplo poder, dupla ousadia, capacidade para você enfrentar todo e qualquer cenário de guerra e de conflito. Paulo é tirado daquela prisão, descobrem que ele era cidadão romano e não poderia ser preso sem um julgamento. Eles pedem desculpa, mas pedem para Paulo sair
da cidade. E ali eles chegam em uma outra cidade chamada Tessalônica. Ali, querido, uma grande multidão, versículo 4 do capítulo 17 do livro de Atos, diz que uma grande multidão de gregos e não poucas mulheres influentes da sociedade se renderam à palavra salvífica. Então, queridos, não se abata com a oposição. Se alguns não querem, saiba que outros irão estar ávidos, sedentos para receber a palavra de salvação. Aqui começam a se converter pessoas que não eram judias, os gregos, pessoas que eram conhecidas como os gentios, mulheres influentes dentro da sociedade. Mas também em Tessalônica houve resistência, tumulto, perseguição, e Paulo vai para uma outra cidade chamada Bereia. Os de Bereia, eles eram mais nobres do que o de Tessalônica, e aquilo que Paulo pregava, os bereanos iam ver se na palavra estava de acordo com os ensinos que Paulo estava pregando. E em Bereia também, queridos, muitos se converteram, mas também houve perseguições. Você está compreendendo o que é que Deus está dizendo, queridos? Quando você sentir resistência, quando você sentir oposição, quando no seu ministério você perceber que há resistência espiritual através daquilo que você está ensinando e pregando, você tem que se voltar para a biografia dos homens de Deus, que pregaram uma palavra, tiveram êxito, tiveram um recebimento carinhoso por parte de um grupo, mas outro grupo resistia. Porque o diabo, ele tem dos seus em todos os lugares, queridos. Quando Paulo estava em Bereia, os judeus que desceram da cidade de Tessalônica foram para Bereia para perturbar, para acusar os apóstolos, para acusar aquela equipe missionária e fazer acusações absurdas. Mas ali aqueles homens não desistiam. Naquela região chamada da Macedônia, Paulo deixou Silas e Timóteo e foi para a cidade de Atenas. Ele entra no berço da filosofia, ele entra ali no maior cenário dos maiores e as pessoas mais extraordinárias no campo do pensamento filosófico, se localizava na cidade de Atenas. E ali em Atenas, Paulo, ele quando chega naquela cidade, ele se surpreendeu com o nível de idolatria dos atenienses. Tinha demônio para tudo quanto era gosto. E eles eram tão politeístas, eles adoravam vários deuses. Para não desagradar eles saíam adorando outro. E eles tinham demônio para tudo quanto era gosto. E para não desagradar os deuses, que talvez eles nem conheciam ainda, eles levantaram um altar lá e colocaram ao Deus desconhecido. E Paulo, quando viu aquele cenário, ele sentiu nas suas entranhas a necessidade de estar ali para pregar a palavra. E quando você lê o capítulo 17 do livro dos Atos dos Apóstolos, você percebe que Paulo, ele começou a pregar nas sinagogas. Veja, Atenas, diferente de Filipos, Filipos não tinha sinagoga, ele ia para a beira do rio orar. Existia uma regra no judaísmo, se aquela cidade tivesse 10 homens, adeptos ao judaísmo, era necessário ter uma sinagoga. E em Filipos não havia sinagoga, mas em Atenas, com toda a idolatria que existia ali, existiam pessoas que conheciam, que já ouviam falar em algum momento da existência do Deus Todo-Poderoso. E Paulo entrou nas sinagogas e a palavra do Senhor disse que ele pregava. E todos os dias ele ia para as praças, ele estava ali nas sinagogas e na praça. Versículo 16... Enquanto esperava por eles quem? Paulo, quando chegou em Atenas, ele esperou o reforço de Silas, de Timóteo e os restantes da equipe que ficaram lá na Macedônia, lá em Bereia.
Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias. Meu irmão, você tem que pregar em tempo e em fora de tempo. Ah, pastor, mas eu estou vendo tanta resistência, meu filho. Esses homens aqui nos ensinam algo que precisamos ter como proclamadores do Evangelho: perseverança. Nós não somos daquele grupo que retrocedem, porque a Bíblia diz que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, ou seja, quem retrocede se perde, mas nós somos da fé para a conservação da alma. Perceba que esses homens, eles tinham resistência aonde eles chegavam, porque a palavra incomoda o inferno. A palavra de Deus causa rebuliço no reino das trevas. E quando ele chegou em Atenas, ele pregava nas sinagogas e pregava também nas praças, todos os dias. Todos os dias. Não tinha só aquele culto no sábado, no domingo, era todos os dias. As praças que nos aguardem, os colégios que nos aguardem, as ruas de condado que nos aguardem. Porque quando eu leio um negócio desse, eu sou incendiado, queridos. Aqui nós iremos treinar, aqui nós iremos discipular, mas os grandes cardumes serão conquistados nas ruas, nas praças, nos colégios, nas escadarias e nas vielas. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te ressuscitará. Aplauda ao Senhor. Queridos, há um chamado gigantesco do Espírito Santo. O Espírito Santo está nos chamando para sairmos da enfermidade para a cura, da superficialidade para o nível mais profundo. Esse mesmo Espírito, ele quer nos chamar e está nos chamando agora a sairmos de toda a geografia de culpabilidade, de melancolia, de vitimização e adentrar num nível profundo para descobrir e aceitar o perdão que já foi liberado na cruz. Então não se sinta culpado, não fique preso pelo passado, entregue-se e vivencie algo que para você e para mim já foi conquistado há 2020 anos atrás. Porque Deus quer lhe usar nessa geração. O apóstolo Paulo estava nessa segunda viagem missionária tendo experiências profundas de cura, de milagres, de perseguições, e agora ele está em Atenas, o berço da idolatria. O próprio nome Atenas era em tributo a uma entidade chamada Atenas, a deusa da sabedoria. E ali naquela cidade ele se surpreendeu com o nível de idolatria, mas ele não se acabrunhou, ele não recuou ante as resistências. Ele ia na sinagoga e todos os dias na praça, nas praças. Existe um público nas praças, meu irmão, que hoje não vem para os templos. Existe um público específico nas ruas, nas vielas, nas escadarias, nos colégios, que hoje não vem para os templos. E essas pessoas também têm que ser o nosso alvo. Paulo não se conformava em estar ensinando aos judeus e aos gregos dentro das sinagogas. Ele entendia que tinha que ir para as praças. E aquilo começou a se difundir em Atenas. Não se falava em outra coisa em Atenas, a não ser, olha, tem alguém aí pregando uma mensagem diferente. Tem alguém ensinando aí algo diferente daquilo que é ensinado em Atenas. E aí, queridos, a palavra do Senhor diz que surgiu a figura dos epicureus e dos estoicos e interceptaram Paulo. Versículo 18 do capítulo 17.
alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com Paulo. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer este tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus. Olha, queridos, não pregue a respeito de você, não pregue a respeito de usos e costumes, pregue a respeito de Jesus. Nós fomos chamados para pregar a respeito de Jesus. A temática do ensino de Paulo, onde ele estava, era pregar que Jesus era o Cristo. Os epicureus e os estoicos não entendiam, e auto-adjetivaram Paulo de tagarela, paroleiro, falador. E ali eles quiseram saber mais, e disseram: podemos saber o que novo ensino é esse que você está anunciando? Eles tiveram curiosidade. Queridos, eles virão, eles chegarão até a sua célula, eles chegarão até os seminários, até os cultos nas praças, pelo menos com curiosidade para saber o que é isso que está acontecendo, como aquela senhora que era escravizada, como aquele que estava desenganado pela medicina, está agora ali pulando, adorando a Deus. Que mensagem é essa? Eles virão, nem que seja por curiosidade, mas eles lhe procurarão. Eles irão lhe procurar, filho. Fique preparado em Deus, estude a palavra, ore. Porque você vai ser interceptado por pessoas influentes ou não influentes. Eles disseram: olha, que palavra é essa que você tem ensinado? Porque não se fala em outra coisa, não se fala em outra coisa em Atenas. Os atenienses ficavam nas esquinas: ó, tem um homem pregando ali um negócio sobre Jesus, sobre ressurreição. E ali aqueles estoicos e epicureus chamaram Paulo para o Areópago. Areópago era um lugar de debates filosóficos. Era uma espécie de tribunal para julgar as questões religiosas em Atenas. E fazia parte do Areópago pessoas influentes, muito inteligentes, os chamados juízes. E ali Paulo foi chamado, porque aqueles epicureus e estoicos eram defensores de correntes filosóficas que influenciavam a sociedade ateniense. Veja-se, esses conceitos de anos e anos atrás, de maneira sorrateira, não se assemelha com algumas coisas que estamos ouvindo hoje. Os epicureus, eles defendiam que o grande fim da vida do homem é o prazer, é a alegria. Se te faz feliz, não vejo problema. Isso era o que defendiam os epicureus. E eu vos pergunto, não é isso que a gente tem escutado vez por outra por aí? Não tem problema não, Flávio. Tomar uma cerveja, assistir ou escutar música mundana, não tem problema nenhum. Está cheio de gente aí defendendo esses conceitos. Eu sou muito ministrado quando eu escuto a música do cantor secular tal, secular. Meu filho, olha, a Bíblia diz: quem não é por nós é contra nós. Quem não ajunta, espalha. O santo e o profano não se coadunam. Não dá para andar juntos. Mas veja, os conceitos filosóficos de anos e anos atrás, de maneira sorrateira, sutil, adentra, penetra nos templos. E eu escuto muitas vezes pessoas influentes no meio gospel, pessoas influentes no meio cristão, defendendo heresias. Se te faz feliz, embarca, cuidado, muito cuidado. E os epicureus defendiam isso, o prazer. O grande final da vida é o prazer, é a alegria, é o principal. Você tem que estar bem, está bem. E as pessoas embarcando.
Os estoicos defendiam, eles acreditavam no fatalismo, as coisas que aconteciam a nível de catástrofe, é assim mesmo. Tem muitas pessoas fatalistas, que abraçam o fatalismo como uma doutrina de vida, não se levanta, não confronta, não proclama, não amarra, não faz uso da voz profética para dissipar o mal, simplesmente não é assim mesmo, faz parte da vida. Veja, conceitos filosóficos. Conceitos filosóficos. E Paulo é chamado para pregar para esses homens, com uma mente totalmente enrijecida por conceitos humanos, filosóficos. E ali Paulo adentrou no Areópago. E o versículo 23 que eu li como base do início dessa mensagem, traz aí o início do sermão corajoso de Paulo. Ele disse: eu andei pela cidade e observei cuidadosamente que os seus objetos de cultura, que os seus objetos de culto, eu encontrei um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu vos lhe anuncio. Veja, obviamente, Paulo está usando aqui uma estratégia. Paulo, um pregador estrategista. Ele viu naquela possibilidade uma maneira de iniciar um entabular de uma mensagem. Ele viu uma maneira de começar a ensinar a respeito de um Deus verdadeiro, diferente daqueles ídolos que os atenienses adoravam. E Paulo viu aquela figura do Deus desconhecido, uma possibilidade de dizer: não, vocês não conhecem o Deus que eu sirvo. Vocês não conhecem. É sobre Ele que eu quero vos falar. É sobre Ele que eu quero vos anunciar. Seja estrategista. Não saia acusando ninguém. Seja inteligente. Procure em Deus sabedoria para pregar a palavra de maneira eficiente. E para isso você precisa ser estrategista. Ora, se eu sei que aqueles que estão na praça hoje, bebendo, talvez se drogando, ou talvez jogando conversa fora, não estão lá. Se eu sei que eles não vêm para o culto, que você já chamou, já convidou, vamos para lá, filho. Vamos para lá. Vamos fazer uma célula naquela praça. Vamos colocar umas cadeiras e começar a pregar. Algo vai acontecer. Mas sejamos estrategistas. E Paulo deu uma demonstração de ser um pregador eficiente por isso. Ele era um estrategista. Versículo 24. Este Deus é um Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. Ele é o Senhor do céu e da terra. E não habita em santuários feitos por mãos humanas. O que Paulo estava apresentando a respeito do Deus Todo-Poderoso? 3 características. Primeiro, onipotência. Ele criou os céus e a terra. De maneira simples e profunda, sem agredir os atenienses. Ele estava dizendo: olha, eu estou falando a respeito de um Deus que criou os céus e a terra. Mostrou a onipotência de Deus. Depois o apóstolo ele apresentou o senhorio. Ele disse: olha, ele é Senhor. Ele é o Senhor. Senhor exerce domínio. Senhor, ele exerce senhorio, ele está à frente. E por fim, Paulo mostrou a onipresença. A onipresença de Deus. A onipresença de Deus. A onipotência, o senhorio
e onipresença, características exclusivas de Deus. Foi isso que as palavras que ele deixou aqui, nesse versículo 24. Ele é Senhor dos céus e da terra e não habita em santuário, porque ele está agora na Oceania, ele está na América do Norte, ele está na América Central e está agora em condado. Ele é onipresente, ele é onipresente. Ele não habita, ele tem uma casa específica. Prossegue o sermão do apóstolo Paulo, e todo mundo lá ouvindo, né? Paulo, ele era carismático. Eu penso que Paulo, ele pregava com ênfase. Ele pregava algo que era real. Você não pode defender uma tese de maneira xoxa, de maneira insegura, não. Aquilo que você acredita tem que ser externalizado na sua narrativa. Eu falo de um Deus vivo, eu falo de um Criador, eu falo de alguém que é Senhor, eu falo de alguém que é diferenciado. E ele não é servido por mãos humanas, como se necessidade tivesse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. O que é que Paulo estava falando aqui a respeito de Deus? Um Deus altruísta, um Deus que é sensível ao próximo, um Deus que tem interesse de se relacionar, um Deus que, mesmo sendo Criador, Senhor, onipresente, potente, onisciente, ele tem interesse de se relacionar. Ele é acessível, ele é justo, ele é justo. Ele estava falando do altruísmo de Deus, aquele sentimento de alguém que não precisa ser servido, mas serve, se doa, se entrega. Um amor que ele demonstrou através da entrega do seu filho naquela cruz. Versículo 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Olha, ele estudou, ele sabia as defesas dos próprios líderes filosóficos. Ele disse, olha, como dizem os próprios poetas de vocês, também somos descendência dele. Por isso que nós vivemos por ele, nos movemos por ele, existimos por ele. E o que é que Paulo estava falando a respeito de Deus? Da característica desse Deus que é absoluto, que nada existe fora dele. Por isso eu respiro em função de Deus, eu vivo em função de Deus, eu ando em função de Deus, eu prego Jesus Cristo, porque Deus me tirou do império das trevas e é o meu dever de pregar a palavra. Porque eu falo de um Deus absoluto, que tudo gira em torno dele, porque tudo é dele, por ele e para ele. Enquanto Paulo pregava, parece que eu consigo ler esse texto e eu adentro num areópago. Os filósofos talvez olhando um lado para o outro. Paulo era poliglota, né? Paulo falava grego, aramaico. Paulo, ele era um homem muito preparado, ele foi treinado e destrado, ele andava estribado nos ensinos da maior sumidade da época, que era Gamaliel. Ele foi fariseu, escola religiosa mais influente da sua época. Ele foi treinado em uma escola. Então, Paulo sabia o que estava falando. Ele era desenvolto. E aí no versículo 29 ele diz, olha, não devemos pensar que a divindade é semelhante. Aí ele dá uma paulada na idolatria ateniense. Agora é aquela paulada na transversal. Ele dá uma paulada e eles nem sentem. Porque não foi aí que eles interceptaram a mensagem. Até aí estava tudo muito bem. Mas veja, Paulo está confrontando a idolatria dos atenienses. Olha, não devemos pensar que a divindade é semelhante à escultura de ouro, de prata ou de pedra, feita pela arte e imaginação de homens. Queridos, Paulo confrontou a idolatria ateniense.
Ele disse: olha, ateniense, deixem de bobagem, não pensem que a divindade está em escultura, sim, porque os gregos adoravam todo tipo de demônio. Veja o que a Bíblia está falando a respeito de um Deus vivo. Paulo estava falando aqui de um Deus vivo. Ele não é de pedra, ele não é de madeira, ele não é de bronze, ele é um Deus vivo. É sobre esse Deus que eu quero pregar para vocês. Salmo 115. Os ídolos deles são o quê? Prata e ouro, obra de mãos humanas. Versículo 5 do Salmo 115. Tem boca, mas não fala. São incapazes de falar, olhos, mas não podem ver, não passa de pé de pau. Versículo 6, tem ouvidos, mas não conseguem ouvir, nariz, mas não possuem olfato. Versículo 7, suas mãos não apalpam, seus pés não caminham, som nenhum emite da sua garganta. Sejam como eles quem os fabricam. É duro isso aqui, né? É pesado. Paulo estava linkando a sua defesa do Deus vivo e desmantelando a idolatria ateniense sustentado nesse salmo. Paulo estava dizendo: olha, aqueles deuses que tem lá, eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, eles têm mão, mas não apalpam, têm nariz, mas não têm olfato, eles não passam de artifícios de mão humana. Não é sobre esse Deus que eu quero pregar, não é sobre esse Deus que eu estou pregando, eu estou falando de um Deus vivo. Oh, aleluia! Prossegue o final do sermão no Areópago. No passado, Deus não levou em conta esta ignorância, mas agora Ele ordena que todos se arrependam. Metanoia, metamudança, noia, mente, mudança de pensamento. Atenienses, mudem os vossos pensamentos. Condadenses, brasileiros, vocês que nos escutam, mude a sua maneira de pensar. O nosso Deus é vivo. Ele é mais real do que o oxigênio que você respira. E aí, queridos, no final do sermão, depois de apresentar um Deus que nos chama ao arrependimento, Paulo disse: pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-os dentre os mortos. Aqui houve rebuliço. Quando Paulo mostrou que Deus, o Deus que ele estava pregando, era um Deus que nos justifica através de Jesus Cristo. Justificar é perdoar. Aquele que nos perdoa através de Jesus e demonstrou o seu amor através da ressurreição do seu Filho, aí começou a haver resistência no Areópago. Porque a prova do seu amor foi ressuscitar Jesus Cristo dentre os mortos. E quando Paulo falou isso, quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns dos gregos zombaram. Outros disseram: a esse respeito, vamos te escutar outro dia. Para. Sim, porque os gregos negavam 3 coisas basilares do cristianismo. A criação, eles não criam na criação da Gênesis, que Deus criou os céus e a terra. Eles não criam na ressurreição de mortos, não. Eles criam na imortalidade da alma, do psique, mas eles não criam na ressurreição do corpo. E eles não criam na encarnação.
o verbo se tornando carne. Jesus 100% homem e 100% Deus, porque os gregos eram dualistas. Eles acreditavam que o espírito, ele era essencialmente bom, mas a matéria era essencialmente má. Então, quando os cristãos pregavam que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, ele estava com Deus no princípio de todas as coisas, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se faria. Quando os cristãos pregavam que o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, isso trazia agonia para os gregos. Como um Deus pode incorporar e pode ser carne, pode se encarnar em um corpo, se o corpo é essencialmente ruim? Isso bagunçava a cabeça dos gregos. Então, quando Paulo falou da ressurreição e da justificação através de Jesus Cristo, uns começaram a zombar aqui. Talvez eu não disse que esse era um tagarela, era um paroleiro, era um espalhador de anedotas. Aí você diz, pastor, não foi eficiente a pregação em Atenas? Não foi exitosa aquela equipe missionária? Veja o restante da passagem de Paulo em Atenas. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Paulo sabia que ele tinha que remir o tempo, porque os dias eram maus. Vocês se lembram que em Coríntios, quando resistiam, ele queria ir embora. Deus disse, olha, fica aqui, porque tem muita gente nessa cidade que serão ferramentas minhas. Aí ele ficou 1 ano e meio. Mas Paulo era meio agudo no seu temperamento, ele se retirou. Eita, que fracasso foi a pregação em Atenas. Não surgiu uma igreja em Atenas. Surgiu em Coríntios, fazia parte ali daquela região. Surgiu em Creta. Tito foi o pastor da igreja entre os cretenses, mas em Atenas não surgiu igreja. Eita, fracasso. Veja o texto. Alguns homens ajuntaram-se a ele e creram. Entre eles, Dionísio. Só botar o nome de um filho Dionísio, cuidado com os nomes, viu? Tem algum Dionísio aqui não, né? Mas Dionísio é uma entidade grega, é o deus da bebedeira, da embriaguez. Eu conheci um Dionísio que ele vivia quase que 24 horas bêbado. O nome afetou a sua personalidade. Dionísio é o mesmo Baco, é o mesmo Evoé. Quando nos carnavais eles tocam clarim a Evoé, é o mesmo Dionísio grego e o mesmo Baco romano. É a mesma entidade com nomes diferentes. Então, quando se toca o clarim no carnaval e invocam o Evoé, estão entregando a festa ao pseudo-deus da bebedeira, da orgia, da prostituição. Por isso que a festa de carnaval ela é regada a bebedice, prostituição, tudo que não presta. Mas um homem chamado Dionísio se converteu. Ele era juiz, ele era membro do Areópago. Ele se converte. E uma mulher influente chamada Damares. E a Bíblia diz, e outros com eles. Então, meu irmão, sempre vai ser assim. Se tem um grupo que não quer, lamentavelmente, se tem um grupo que resiste, que se tem um grupo que hostiliza, que zombam, que escarnecem, que se opõem, vai ter o grupo que vai abraçar a palavra. Vai ter um grupo que vai querer. E é com esse grupo que a gente vai tomar os lugares sombrios, que vai saquear as almas do inferno. É com este grupo que quer, que se rende, que crê, que acredita numa mensagem salvífica que pode mudar o coração dos ouvintes. Fiquem em pé em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aleluia!
Aprenda com essas experiências. Como igreja, precisamos aprender com essas experiências. Eu não vou me calar, eu não me calarei. Não me calarei. O inferno não vai abafar a nossa voz. Amém? Amém? Posso ouvir um amém, igreja? Amém. Você está disponível para ser a ferramenta de Deus nesse tempo? Mas pastor, vai ter resistência? Sim, tem resistência. Tem resistência. Vão zombar de nós, vão. Ah, vai dar dinheiro para o pastor. Diz para ele que o pastor não precisa do seu dinheiro. O pastor é sustentado pelo trono de Deus. Quando eles disseram, não, aquela igreja ali pode tudo. Aquela igreja aí em Segé, que é uma seita. Nós aceitamos pessoas opressas, pessoas destruídas, aceitamos todo tipo de gente para entrar num concerto em Deus. Aceitamos sim. Não se abata com as críticas, nem enche, nem infla, nem fique cheio de si por conta dos aplausos, porque quem dá a sua nota é Deus. Deixa eles criticarem, deixem eles hostilizarem. Com Deus nós somos maioria, e os Dionísios se converterão, o Areopagita. As mulheres influentes se converterão. Os anônimos se converterão. Eu estou ávido pelo retorno dos cultos, meu irmão. Estou ávido pelo retorno dos cultos nas ruas. Estou ávido. E vamos para cima, irmão. Nós vamos para cima. Nós vamos para cima, entendeu? Vamos usar todas as estratégias que temos em Deus. Um soldado ferido não ficará para trás. Vamos buscar um a um, queridos. Assim diz o Senhor, é para ir buscar um a um. Não é para criticá-los se eles não levantaram a guarda e foram feridos. É para pegá-lo, colocá-lo nos braços, nos ombros, arrastá-los. Mas não vai ficar um ferido. Um soldado ferido não vamos deixar para trás. Ainda que ele diga, eu não quero ir. Não, mas você é soldado, você vem, eu vou lhe arrastar. Nos meus ombros. Vou colocar você nos meus ombros, mas eu não vou desistir de você. Não desistirei de um soldado que tombou na guerra. Que você, líder, faça o mesmo. Não estamos aqui para julgar ninguém. Estamos aqui para proclamar restauração. Então comece a orar. Que os pródigos que estão nas pocilgas hoje, eles já caíram em si. E eles adentrarão por aquelas portas. E como aquele pai, esta igreja local vai fazer roupa nova, sandália nos pés, anel na mão e vamos celebrar. Não quero saber onde você estava, não quero saber o que você fez. Eu estou alegre porque você voltou. Nos alegraremos e nos regozijaremos pelos retornos dos pródigos. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua palavra. Oh, aleluia.
Se houver alguém aqui nesta noite que queira voltar para Jesus, ou aceitá-lo nesta noite, que você venha e se sente em uma dessas cadeiras que estejam aqui na frente. Você saia do seu lugar e venha ter uma experiência que vai mudar a sua vida. Nunca mais você será a mesma pessoa. A decisão está nas suas mãos. Se houver alguém aqui que queira aceitar Jesus hoje, ou voltar para os caminhos dele, para ser usado tremendamente neste tempo de crise, você vai sentar em uma dessas cadeiras aqui da frente. E quando eu encerrar o culto, eu estarei orando por você. Feche os seus olhos. Adore, igreja, adore, adore ao Senhor. Vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. E sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Receba a bênção sacerdotal. Que Yahvé nos abençoe e nos guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que sobre nós Yahvé levante o seu rosto e nos dê shalom. Fica com Deus e vai marchando e dando glória. Lá fora nós temos o gasofilácio para você colocar a semente, a sua oferta.